Boa noite, pessoal. Graça e paz para todos. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos. Você que vai entrar daqui a pouquinho. Você que vai assistir esse vídeo mais tarde. Tá bom? Enquanto a gente aguarda o pessoal aí que já está chegando, a gente vai ouvir aqui o Grupo Pescador, uma canção de 1984, tem muito tempo. Muitos falam, é música velha. Eu costumo dizer o seguinte: não existe música velha, existe música boa e música ruim. Música, para mim, é atemporal, ok? Então, enquanto o pessoal vai chegando, né, a gente vai arrumando também aqui algumas coisas, porque ao vivo é assim mesmo, é complicado, né? Nosso abraço aí para o nosso amigo Sorin, ok? Que já se faz presente, já está na área, né, Sorin? Deus abençoe, Sorin. Deus abençoe, meu amigo. Um abraço aí para toda a família. Um abraço também para o Silvio César. Abração. Deus abençoe. Grande abraço também para o meu amigo Silvio, diretamente de Rio das Ostras, né? Um abração aí Rio de Janeiro. Para Ângela. Saudade aí de vocês, ok? Música clássica. Música clássica. Então vamos tocar ela para a gente já se situar. E a letra dessa música, né? Ela tem tudo a ver com a lição dessa noite que a gente vai estar expondo aqui, estudando, debatendo, enfim, ok? Então vamos a ela, Grupo Pescador, amém? O nome da música é Conversão, e é justamente um dos tópicos que a gente vai tratar aqui nessa noite, né? Falando sobre a doutrina da salvação. Então, entre outros tópicos, a gente vai tratar sobre conversão, tá bom? Então, curtam aí, Grupo Pescador, Conversão.
eu sou suspeito em falar do Pescador, né, desse grupo, que tem a participação do João Alexandre, e desde muito tempo eu curto o João Alexandre, acho as letras das músicas dele assim, letras para você parar para pensar, para refletir. Muitos consideram o João Alexandre até muito polêmico, mas eu nunca olhei por esse lado, ok? Além dos outros, né, que faziam parte desse grupo, só, vamos dizer assim, os dinossauros, né, da música gospel, né? E não querendo desmerecer a atual geração, né, de cantores e grupos, né, evangélicos, mas naquele tempo acho que a música era, vamos dizer assim, o pessoal tinha mais carinho em relação quando ia escrever alguma música, né, alguma canção, e era muito baseado assim na palavra de Deus, né, no evangelho, enfim. Sempre trazia assim algumas verdades e algumas coisas assim para a gente parar e pensar. Infelizmente hoje a coisa se tornou muito comercial. Hoje não, né? Já de algum tempo está muito comercial e poucos têm o cuidado de passar realmente uma mensagem e pontos para a gente parar para refletir, ok? Mas vida que segue. Nem todos apreciam, nem todos gostam, né? Mas a gente sempre tem trazido aqui essas músicas, essas canções. Nos estudos anteriores a gente colocou também aqui os Arrais, né? Os irmãos André e Tiago, também são da nova geração e tem esse estilo também de música para a gente parar para pensar, e músicas que para a gente dar um mergulho para dentro de si mesmo e analisar algumas posições, algumas atitudes que a gente tem tomado, e principalmente como cristãos, ok? Mas gosto não se discute, ok? Mas a gente sempre procura trazer aqui essas canções para a gente poder estar refletindo também, e tem ajudado muito em cima do que a gente tem falado aqui também. As músicas têm, vamos dizer assim, batido em cima daquilo que a gente tem tratado aqui, ok? Um abraço aí também para o pessoal que está chegando agora, a Ana Rodrigues, a nossa amiga aqui em Portugal, e para Dona Onélia de Andrade Lima. A sua mãe está dizendo, eu também minha curto. Mãe. Eu também curto o João Alexandre. Dona okay. Onélia. Amém. Beijão para Ana também. Um beijo aí, Ana, um beijo para minha mãe. Amém. Um beijo aí em todos aí da família Lima. Estou com saudades, muitas saudades de vocês, não só da minha família, mas de todos aí no Brasil, os nossos amigos, como a Georgina, ok? Um abração, Georgina. Um abraço aí no Joelso, Georgina, pessoal da Ministerial Templo da Conquista. Um abraço aí em todos, no pastor Osmar, na pastora Flávia. Grande abraço aí em todos. Bom, vamos ao nosso estudo então, pessoal, dessa noite. Ainda falando sobre a doutrina da salvação, ok? E nessa noite a gente vai tratar do tópico a salvação realizada. Nós fechamos semana passada sobre a questão, né, das obras do Espírito Santo, obras externas, obras internas, que foi referente ao tópico a chamada da salvação, ok? E nessa noite a gente vai tratar sobre um novo tópico aqui, um novo assunto dentro dessa série, que é a salvação realizada, e vamos falar sobre regeneração, conversão, justificação, enfim, tem muitos tópicos para a gente tratar nessa noite. E nessa noite não, nessa série de estudos, até porque seria
impossível a gente reunir todos esses tópicos e tratar num estudo só. Esse estudo a gente está dividindo em 4 partes, tá? Para a gente estar tratando e esmiuçando todos esses assuntos aí, tá? E nessa noite a gente vai tratar sobre regeneração, conversão e alguns aspectos dessa conversão, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, ok? A chamada particular e efetivada pelos meios bíblicos, tanto invisíveis, como nós vimos no estudo anterior, no sábado passado, que são a graça e o Espírito Santo, né, a obra do Espírito Santo, quanto às visíveis, que também tratamos no estudo anterior, que é a palavra de Deus, a oração e a vida exemplar, ou o bom testemunho, né? Eles cumprem esse desígnio da vontade de Deus naqueles que Ele mesmo escolheu, ok? E que desígnio é esse? A salvação eterna de uma alma. E os termos bíblicos que vão descrever o tema desse estudo aqui que a gente vai tratar, eles são vários. E esses termos descrevem, vamos dizer assim, em maiores detalhes, como a aquisição da salvação na alma do pecador, como essa salvação ela é realizada, tá bom? Os termos que a gente vai analisar são a regeneração, a conversão, que vai incluir o arrependimento, a fé, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação. Claro, conforme já falamos, seria impossível tratar de todos esses num único estudo, por isso a gente está dividindo esse tópico da salvação realizada em 4 partes. Hoje a gente vai ver a primeira parte, que vai englobar esses 2 subtópicos, né, da salvação realizada, que vai ser a regeneração e a conversão, e vamos até arrependimento, tá? Fé vai ficar para o próximo estudo, tá bom? E a gente não incluiu também nessa lista aí que a gente acabou de falar os outros termos associados com a salvação, como a eleição e a predestinação, e o motivo dessa não inclusão é porque já estudamos isso anteriormente. E também porque essas obras de Deus, elas não participam do ato no momento da salvação. A eleição e a predestinação, como vimos em estudos anteriores, são obras de Deus que precedem o ato da salvação. E tudo o que já estudamos até este ponto, vamos dizer assim, que são preparativos para a salvação. Agora vamos entrar na realização do ato dessa salvação na alma do pecador. Um grande abraço aí também para o meu amigo Tiago Fernandes, também aqui de Portugal também. Deus abençoe, Tiago. Deus te abençoe, Tiago. Obrigado aí pela participação. Abração, querido. É muito comum também a gente confundir os termos da salvação realizada e também o que esses termos significam. Por isso, é necessário um entendimento particular de cada tópico. E a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Então colocaremos esses termos na ordem lógica que acontece, e mesmo que essas obras aconteçam simultaneamente na realização da salvação, tá bom? Um abraço aí também para o nosso amigo Ostílio. Abração, Pastor Ostílio. Deus te abençoe, meu querido. Um abraço aí também para vocês, para Sandra, pro Lennon. Não sei se o Lennon está aí ou se está em outro lugar, ok? E pro Jonas, ok? Um abração aí para todos. Todos aí. Tá bom? Então, a gente começa com a regeneração, e a base bíblica para
para a gente entrar nesse assunto, 1 Pedro 1:3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Queridos, no aspecto divino, a regeneração de forma lógica vem primeiro na lista. Por quê? Pois sem possuir uma nova natureza, o pecador é impedido de conhecer qualquer outra bênção de Deus. Tá bom? Hoje ele está falando que o Lennon está nos Estados Unidos. Bom, está sendo transmitido também para algumas pessoas lá, ok? Se ele estiver online, ele vai estar ligado aqui com a gente também. A pastora Cristiane Freitas também chegou agora. Um abraço. A nossa amiga também aqui em Portugal. Obrigado aí pela tua participação também. Então, é necessário a regeneração em primeira instância no processo da realização dessa salvação, porque sem ela ninguém pode entrar no reino de Deus, né? João 3,3. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque o homem natural, ele está morto nos seus pecados. E por isso ele não vai entender nada do que é espiritual. Ele não vai desejar nada de Deus. Ele não pode agradar a Deus em nada. O homem pecador, ele precisa receber o quê? Uma vida espiritual para cumprir as suas responsabilidades declaradas pela palavra de Deus. Conforme Efésios 2:1-5, que diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém? Um abraço aí também para Elizabeth de Passe. Abração, Elizabeth. Grande abraço, que Deus abençoe você, toda a sua família. Toda a tua família. Manda um abraço aí para Dona Neuza, amém? Se ela estiver assistindo, um abraço para todos aí. Um abraço aí também para nossa amiga aqui de Portugal também, a Sabrina Gonçalves. Deus abençoe, Sabrina. Deus te abençoe, minha querida. Obrigado aí pela participação. Um abraço para sua mãe. Um grande abraço aí para Silvana e para o Neno também. Isso, um abraço para todos. Amém? Pontos positivos e negativos que esclarecem a regeneração, ok? Queridos, a regeneração não é a eliminação da velha natureza, ok? Não é. Porque pelo pecado habitar na carne, a velha natureza, ela existe. Enquanto o cristão possui esse tabernáculo de pó chamado corpo, ok? Gálatas 5,17, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A regeneração, ela opera no cristão o começo de uma nova natureza, conforme Colossenses 3:10.
E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém? E na qual também essa nova natureza, o Espírito Santo habita ou vai habitar. Essa nova natureza é chamada também de quê? De o homem interior. E esse homem interior, ele vai ter prazer na lei de Deus. Ok? A regeneração, um outro ponto também interessante e importante, que ela não é a mera aquisição de quê? De filosofias religiosas. O homem inventa filosofias conforme a sua própria mente. E essas filosofias ou vãs sutilezas são segundo as tradições do homem e dos rudimentos deste mundo, conforme também Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. E por esses pensamentos e vãs filosofias se originarem do homem natural, eles invalidam os mandamentos de Deus. As filosofias religiosas do homem são vaidades e consideradas meras superstições, conforme também está registrado lá em Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23. Então, o que é a regeneração? É a aquisição de uma nova natureza criada por Deus em Cristo. E essa nova natureza é adquirida na regeneração, e ela se renova em santidade e se renova também em justiça todos os dias, para ser mais parecida com Cristo, conforme Romanos 8:29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. A regeneração também não é um processo longo que vai aperfeiçoando o homem com meios humanos ou eclesiásticos até uma provável aceitação diante de Deus. Não é isso. A regeneração é um ato instantâneo de Deus pelo Espírito Santo na alma do elegido. Amém? João 1:13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um homem, de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Ou seja, essa obra purifica a alma completamente pela verdade de Jesus Cristo. Esse ato instantâneo capacita o elegido a entender, desejar e obedecer a palavra de Deus em arrependimento e fé. Note também que a gente tem usado termos elegido ou eleito, tá? E a gente não vai entrar em detalhes porque esse estudo já foi abordado aqui, tá bom? Volta lá nas lives anteriores ou nos estudos anteriores, quando a gente fala de eleição, para você poder se situar, tá bom? Se esse é o primeiro estudo que você está assistindo, por exemplo, só voltar lá nas nossas lives pelo Facebook ou pelo nosso canal lá no YouTube. O link está fixado aí na chamada desse vídeo, tá bom? Só voltar e dar uma rebobinada lá nos estudos anteriores para você entender e se situar, tá bom? Quando a gente fala sobre eleição, tá bom? Então, queridos, a regeneração
esses pontos aí que a gente abordou, tá bom? Algumas coisas que as pessoas muito confundem, eu acho que ficou bem claro aí também nessa abordagem que a gente fez, tá bom? A gente vai entrar agora na conversão, tá bom? E para basear essa abordagem sobre conversão, a gente vai em 1 Tessalonicenses 1:9. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ok? O apóstolo Paulo aqui usando o termo deixaram, ou seja, abandonaram. A gente poderia também usar os termos aqui, mudaram a direção, ou o termo mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de mente, né? E a gente poderia, com toda certeza, trocar esse termo, né, por esses outros que a gente tratou aqui. A gente vai ver outros termos também do que significa conversão, e a definição de conversão, a gente poderia dizer o seguinte: é uma mudança voluntária na mente do pecador, em que ele deixa o pecado, conforme mostrado aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Esse pecador, ele deixa o pecado e volta para Cristo. O termo arrependimento é o elemento primário da conversão. O termo fé é o segundo elemento da conversão. E podemos dizer que existe uma conversão inicial e única no eleito regenerado, que resulta ou vai resultar na sua justificação diante de Deus. Amém? E que existe uma conversão subsequente e constante no eleito regenerado, que resulta ou vai resultar na sua santificação diante dos homens. Amém? No aspecto humano e também lógico, a conversão, que vai incluir o arrependimento e a fé, segue e é resultante da obra divina de regeneração. A conversão é a primeira manifestação da nova natureza nesse homem regenerado. E por ser a primeira ação feita do lado humano, alguns preferem dizer que é o primeiro na lista de acontecimentos na realização da salvação. Mas pela conversão ser o resultado de uma obra divina anterior, colocamos a conversão em segundo lugar na lista de acontecimentos lógicos na realização da salvação. Amém? A gente vai pontuar agora alguns aspectos da conversão seguindo a regeneração, ok? A Darlene vai iniciar esses pontos aqui que a gente vai abordar sobre a conversão seguindo a regeneração, tá bom? A Darlene vai dar o início aqui e depois a gente continua com mais alguns pontos. Vai lá, Darlene. Amém. A conversão ela envolve uma negação do pecado. O homem natural pode modificar a sua vida e impedir que as manifestações do pecado sejam evidentes na sua vida pública, mas ele não pode negar o seu amor pelo pecado. O homem natural pode não gostar das consequências do pecado, mas mesmo assim o próprio pecado continua desejado e prazeroso para ele. Continua sendo desejado, né? Prazeroso para ele. A verdade é
ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Então, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Isso significa o quê? Regeneração. Ok? É um termo que a gente poderia simplesmente trocar nesse versículo que foi o próprio Jesus que declarou, tá bom? Naquele encontro com Nicodemos, só para situar aí você, tá bom? E a conversão, ela é agradável a Deus. A carne não é sujeita à lei de Deus, nem pode agradar a Deus. O que é nascido da carne agrada unicamente a carne. E a carne somente colherá corrupção. Se a fé não vier primeiro, será impossível para qualquer homem, agradar a Deus. Amém? Conforme na palavra, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Então note como a gente está pontuando aqui e como a conversão ela deve seguir a regeneração, ok? Um outro ponto também é que a conversão é uma coisa boa. Amém. Ok? É uma coisa muito boa. Porque no homem natural, sem uma obra prévia e regeneradora espiritual, não existe bem algum que habite nesse homem, tá bom? Do homem natural, também não podemos esperar o quê? Boas obras, ou uma obra boa. Porque as suas obras de justiça nem são aceitáveis diante de Deus, tá bom? E Isaías tem uma palavra muito dura a respeito dessa questão de obra humana, porque Deus ele compara a obra humana ou a justiça do homem como trapo de imundícia. E nós já falamos aqui em estudos anteriores várias vezes, né, sobre esse versículo. Para quem está assistindo pela primeira vez, enfim, é uma palavra muito dura, né? E ele compara as obras humanas ou a justiça do homem como um trapo de imundície. E para quem não sabe, esse termo trapo de imundície, usado lá em Isaías, no Antigo Testamento, se a gente fosse fazer uma tradução para a linguagem atual, é como se esses atos de justiça, essa obra humana, esse trapo de imundície hoje é como se fosse um absorvente feminino. Ou seja, é uma coisa suja, totalmente desprezível em comparação com a justiça de Deus. Por isso que não é aceitável diante de Deus, ok? E um outro exemplo é como Jó perguntou e ao mesmo tempo respondeu pela inspiração do Espírito Santo, né? Jó 14:4, quem do imundo tirará o puro? E ele mesmo responde, ninguém. Nós também podemos resumir o seguinte, não há possibilidade nenhuma do homem converter-se sem Deus primeiramente o vivificar, ok? Um outro ponto também que a gente pode fazer da conversão seguindo a regeneração, ok? O Silvio aqui está falando absorvente usado. Sim, absorvente usado. Porque se não fosse usado ainda teria alguma serventia, mas em um absorvente usado, exatamente. Obrigado aí, Silvio, pela lembrança, ok? Um abraço aí também para minha irmã Karina, ok? Deus abençoe, Karina. Que chegou agora aí. Deus te abençoe. A conversão é uma submissão à lei de Deus. Amém? O homem não regenerado, ele vive segundo o quê? O príncipe das potestades, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2, do 2 ao 3. E a mente desse homem pecador,
desse incrédulo, ela está totalmente entenebrecida pela ignorância que há nele, e que por isso, e que quer por isso se entregar não a Deus, mas ao que? A dissolução. O não regenerado, ele jamais poderá se sujeitar à lei de Deus, pois a inclinação da sua carne, conforme diz lá em Romanos 8,7, é inimizade contra Deus. E não é o homem natural que deseja, nem é capaz de se sujeitar a Deus, mas é quem? É o regenerado, pois Deus opera nele tanto querer quanto efetuar, segundo a sua própria e boa vontade, e que quer e pode agradar a Deus. Amém? Outro ponto, a conversão envolve o entendimento das coisas espirituais, porque a velha natureza do homem não pode discernir essas coisas. E qualquer fato espiritual para o homem não crente, ela vai ser o quê? Loucura, ela vai ser escândalo. E o entendimento da obra salvadora de Cristo e o convencimento do pecado, da justiça e do juízo são obras do Espírito Santo naqueles que Deus quer ensinar essas verdades. O que antecede o entendimento espiritual é uma obra divina que é eficaz para fazer esse homem pecador conhecer Cristo. E essa obra prévia é o quê? É a regeneração. Amém? A conversão também, outro ponto, ela vai envolver a fé. E do Espírito Santo vem essa fé. Os que creem têm o poder de manifestar a fé que foi dada previamente por Deus. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que Deus opera naqueles que creem em Cristo. Portanto, o poder de crer é antes da ação da fé. E nisso a gente entende que a conversão é causada pela obra divina da regeneração também. Um abração para Pam. Um abraço para Pamela, amém. Nossa Beijão, amiga aqui Pamela. de Portugal também. Um abração na Raíssa aí também. Deus abençoe, querida. Obrigado aí também pela tua participação aqui nessa live, amém. Que Deus te abençoe. A conversão é uma ressurreição espiritual. Outro ponto. A conversão ela está representada em Efésios 2, do 4 ao 6, como uma ressurreição espiritual, quando diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amém? E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? O ressuscitar aqui representa a conversão. E assim a questão que estamos considerando em relação ao que acontece primeiro, o vivificar ou o ressuscitar. Então não pode haver dúvida razoável que o vivificar é o primeiro num sentido lógico. Amém? Um abraço aí também para o Alexander Ribeiro, que está nos assistindo. Amém? Deus te abençoe, querido. Amém? Um outro ponto também, e o último ponto aqui, não é que seja o último, porque ainda tem muitas coisas, mas nós achamos que esses pontos aqui seriam fundamentais para a gente poder entender, tá bom? A conversão ela vai envolver a ação de vir a Cristo Jesus, tá? O que impede um pecador de vir a Cristo é o quê? É a sua condição de estar morto em pecado. E por estar morto no pecado, ele não vem. Por quê? Porque ele odeia a luz. O pecador,
ele não precisa de uma chance, ele não precisa de uma ajuda geral de Deus, ele não precisa de um pregador sorridente, ele não precisa de um culto animado, ele não precisa de uma história emocional. Ele precisa de quê? De uma nova vida para poder vir a Cristo com arrependimento e fé. E é Deus quem traz os seus a Cristo Jesus, lhes dando vida, lhes dando regeneração. Amém? E pela conversão envolver a ação de vir a Cristo, sabemos que Deus ele age antes em trazer os seus em amor. Amém. Amém, querido? Então pontuamos aí sobre a conversão, tá bom? Espero que tenha esclarecido algumas coisas aí para você que está participando, está nos assistindo, você que vai assistir depois esse vídeo, amém? Espero que tenha esclarecido algumas coisas aí também, essa pontuação que a gente fez sobre a conversão, beleza? Vamos ver agora sobre a manifestação da conversão, tá bom? Dois, vamos dizer assim, fatores dentro dessa manifestação de conversão. O primeiro fator, arrependimento, tá bom? A manifestação da conversão é pelo arrependimento e a fé, tá bom? Porém, nem todo arrependimento é bíblico ou evangélico, tá bom? E pelo Novo Testamento existem 3 palavras gregas diferentes traduzidas para arrependimento em português, tá? 2 dessas palavras não estão envolvidas na doutrina da salvação, tá bom? Somente uma dessas palavras é o arrependimento associado com a salvação, ok? O primeiro desses usos da palavra arrependimento, que é usado no Novo Testamento, ele vai mostrar o significado imutabilidade, ok? E somente 2 referências no Novo Testamento usam a palavra arrependimento com esse significado de imutabilidade. E essas referências são 2 Coríntios 7,10, ok? Quando vai dizer da qual ninguém se arrepende, e Romanos 11,29, quando vai dizer os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, com o sentido, com o significado de imutabilidade, ok? O segundo uso da palavra arrependimento é usado no Novo Testamento para mostrar o que? Remorso pelas consequências do pecado. E existem 5 referências bíblicas que usam esta palavra grega traduzida arrependimento, com esse significado, remorso. Essas referências são Mateus 21, 29, mas depois, arrependendo-se, foi. Mateus 21, 32, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 27, 3, arrependido. Ou em outras traduções, como a tradução que a gente tem usado aqui, que é a NTLH, você vai encontrar remorso, tá? Nessa tradução. A outra referência, 2 Coríntios 7,8, não me arrependo, já me tivesse arrependido
E Hebreus 7, 21, jurou o Senhor e não se arrependerá. Ok? E o terceiro uso da palavra arrependimento, que é usado no Novo Testamento para mostrar horror pelo pecado, ok? E a maioria das referências bíblicas no Novo Testamento, que são 58 vezes, que vão usar a palavra arrependimento, dessa palavra transliterada, ok? O significado desse uso evangélico da palavra arrependimento é compulsão, contrição, um reverso de decisão, e de pensar diferente ou reconsiderar, ok? A palavra grega também é metanoia, que é mudança de mente, tá bom? E são 58 referências: Mateus, Marcos, Lucas, Atos, 2 Coríntios, Apocalipse, Romanos, tá? E só para citar alguns desses textos, né, a gente pode citar 2 Coríntios 7, 9, que contristados para o arrependimento. 2 Coríntios 7, 10, a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento, para a salvação, ok? E este terceiro uso da palavra arrependimento é o uso evangélico ou o arrependimento que vai estar envolvido na salvação. Amém? E esse arrependimento evangélico é diferenciado dos dois usos da palavra em três maneiras. Por quê? O pecado é reconhecido, o pecado é lamentado, o pecado é aborrecido e o pecado é abandonado. Tá bom? Esses três elementos nós vemos num exemplo bem claro na salvação de Zaqueu, ok? Lucas capítulo 19. Pela pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo ele convence aquele homem da natureza do pecado e da sua culpa, ok? O senso evangélico do arrependimento é entendido quando o pecado é reconhecido, quando o pecado é visto como rebelião contra Deus, contra a sua santidade e como uma ofensa a Deus. O senso evangélico do arrependimento ele é manifesto quando o pecado é reconhecido, porque o elemento intelectual do arrependimento está em ação. E a pregação da palavra de Deus e o ministério do Espírito Santo convence o pecador do fim do seu pecado e impressiona que tal pecado, melhor dizendo, é contra Deus. O senso evangélico do arrependimento, ele é entendido também quando o pecado é lamentado e aborrecido. Quando a tristeza divina do pecado é presente e é lamentada a sua situação de ser fora de Deus. O senso evangélico do arrependimento é entendido quando o pecado é lamentado e aborrecido. E o elemento emocional do arrependimento está na ação. A nossa pregação deve incluir uma chamada à tristeza pela culpa de ter pecado e por não ter abandonado o pecado. O senso evangélico do arrependimento é entendido quando o pecado é abandonado. E nessa fase do arrependimento, a conduta do pecador arrependido muda. Amém? Conforme Lucas 3,8, obras dignas de arrependimento. Quando o pecado é abandonado, o lado volitivo ou voluntário do arrependimento, ele está em ação. E a chamada do Evangelho é para uma ação, e não particularmente
para uma decisão intelectual. E essa ação de abandonar o pecado é baseada na convicção e na obra prévia de Deus no coração do homem pela palavra de Deus. O arrependimento evangélico é também interno. O arrependimento começa na mente e no coração. E por ser interno na mente, as ações elas vão evidenciar uma mudança. 2 Timóteo 2, 24 ao 26. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. O arrependimento evangélico também é um dom de Deus. Atos 5:31, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 11:18, na verdade até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Romanos 2:4, a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então devemos entender que o arrependimento evangélico é aquele que faz parte da salvação. E não é penitência, tá bom? A penitência, segundo alguns, faz parte do arrependimento. E a penitência envolve a punição dos pecados passados pelo jejum e por outros exercícios que possam expressar de forma exterior um remorso interno. Confissão, rezar, se autoflagelar, observar a quaresma e etc. Muitos fazem ou praticam isso achando que isso vai resolver alguma coisa, ok? Não passa de um remorso interno, tá bom? O arrependimento verdadeiro é o quê? É uma mudança interna que não é imposta por castigos externos. O fruto do arrependimento não é o próprio arrependimento. O fruto do arrependimento verdadeiro é fé na obra suficiente de Cristo. Amém? O sacrifício de Cristo basta para salvar o pecador, conforme Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Conforme Hebreus 10:14, com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E conforme 1 João 1:7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? E para a gente terminar, os atos temporais do homem, eles nunca podem expiar nenhum pecado. Amém? E a Bíblia, queridos, é silenciosa sobre o homem expiando o seu próprio pecado. Mas a Bíblia é abundante em exemplos de Cristo sendo o substituto suficiente pelos pecados. Amém? Bom, fechamos aqui então essa primeira parte do estudo. Querendo Deus, sábado que vem estaremos aqui e vamos falar sobre um outro aspecto dentro de conversão, de arrependimento, que é a fé, ok? Vamos falar sobre a fé, vamos tratar alguns pontos cruciais e interessantes sobre a fé. Vamos falar sobre justificação, ok? E se der tempo, a gente entra em adoção ou fica para vamos dizer assim, uma terceira parte dentro
desses tópicos sobre a salvação realizada, tá bom? Bom, por hora é isso o que o Espírito Santo ministrou no nosso coração para a gente tratar nessa noite. Eu espero que esse mesmo Espírito Santo tenha tocado aí no teu coração, esclarecido algumas coisas e mesmo tirado a tua dúvida em relação a algumas coisas que a gente tratou aqui nessa noite e que vamos dizer assim, pela falta, né, de um estudo minucioso e de examinar esses tópicos, esses temas à luz da Bíblia, a gente ouviu durante muito tempo isso sendo pregado e sendo abordado como estudo em escolas dominicais, e até mesmo em seminários, tá? Mas nós trouxemos aqui uma abordagem em relação e principalmente pautada à luz da palavra de Deus, tá? Para esclarecer alguns pontos que porventura por algum tempo ficou obscuro na nossa mente. E eu falo na nossa mente, incluindo a nossa mente, né? Eu, Darlene também, algumas pessoas também que já têm algum tempo, né, de evangelho, enfim. Eu espero que tenha o Espírito Santo esclarecido algumas coisas na nossa mente e nos nossos corações, e continuo pedindo a Ele que venha esclarecer nos próximos estudos, né, já que esse é um tema tão importante, mas que muitos têm deixado de lado. Algumas igrejas não abordam esses temas, né? E a pessoa não sabe nem explicar direito, né, sobre conversão, regeneração, justificação, adoção, enfim, elas acham que isso tudo faz parte de um pacote, e na verdade faz parte de um pacote, mas são coisas distintas, né? E muitas das vezes vem dúvidas e perguntas: poxa, fulano estava tanto tempo dentro da igreja e eu não entendo como é que algumas pessoas se dizem convertidas e ao mesmo tempo ainda tem atitudes e muitas das vezes essas atitudes elas não condizem, né, com uma pessoa que se diz convertida, ou como um cristão, como um filho de Deus, enfim. A gente vai tratar e esmiuçar todos esses pontos aqui, e eu tenho certeza que essas perguntas serão respondidas, tá? Essas dúvidas serão sanadas, porque durante muito tempo também eu tive essas dúvidas e fazia essas perguntas, né? Como é que podem acontecer certas situações? E conforme o passar dos anos, o Espírito Santo vai esclarecendo os nossos corações e abrindo a nossa mente, e a gente vai entendendo algumas coisas, tá bom? Mas o mais importante é que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja cuidando de nós conforme Ele tem cuidado, amém? E eu oro a Deus e desejo que Deus Ele supra as tuas necessidades em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido, nessa noite, amém? Tenha uma boa noite, que o Espírito Santo Ele possa falar ao teu coração, não somente aqui nessa live, mas tem outras pessoas, tem muitos que estão pregando o Evangelho genuíno e verdadeiro, tá? Não somos os reis da cocada preta e nem somos os donos da última Coca-Cola no deserto. Não, tem muita gente aí pregando o verdadeiro Evangelho, ensinando a sã doutrina dos apóstolos, tá? Mesmo porque a volta de Jesus está muito próxima. Está muito próxima, agora... tá? E o pastor Silvio, não sei se ainda está aqui na live com a gente, né? O pastor Ostílio também, são duas pessoas que têm sido, né, essas pessoas que têm pregado o verdadeiro Evangelho, né? Não tem, vamos dizer assim, enrolado nem passado pano, tá? Mas tem trazido aqui
verdades, tá? E eu comentei hoje, né, com a pastora Cristiane, que está aqui com a gente na live hoje, lá quando a gente se encontrou aqui no supermercado, né? Eu tô com uma ideia, né, de fazer vamos dizer assim, uma dobradinha aqui na live com alguns pastores, amigos nossos, da gente estar tratando aqui e cada semana trazendo, né, um pastor conhecido nosso que partilha, né, vamos dizer assim, essa sã doutrina que a gente tem pregado, e eles também, da gente estar fazendo uma dobradinha aqui na live e a gente dividindo aqui também algumas abordagens, tá? É um projeto que eu tenho em mente aqui, tá bom? Já fica aí o convite. A cada semana a gente convida né? Pra gente estar dividindo a live aqui e essas pessoas também colocando, pontuando ali algumas coisas. E o objetivo disso não é promover ninguém, mas pelo contrário, é expandir o reino de Deus, levar adiante esse evangelho genuíno e verdadeiro. Amém? Amém. Obrigado aí novamente a todos que participaram. Que Deus abençoe a todos. Amém? Tenha uma semana abençoada. Beijão aí a todos. E querendo Deus, estaremos aqui no próximo sábado com a continuação desse estudo, tá? Da salvação realizada. Vamos falar aqui sobre outros tópicos e aspectos dentro desse tópico. Amém? Amém. Um abraço aí para todos. Um abraço aí para todos. Boa noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém.